Oi, crianças, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Hoje, então, nós vamos trabalhar com vocês o conteúdo de história, tá? Que é o conteúdo do dia 7 de maio, quinta-feira. A prof só quer fazer um recadinho para vocês lembrarem de uma coisinha, de um detalhezinho, é que tem coleguinhas que tá esquecendo de fazer a margem, tá? Se tá lá na apostila, ela precisa ser preenchida. Então, vocês têm que cuidar isso dali, tá? Lembrar que tem que fazer a margem, tá bom? Então, vamos lá. História. Como nós vimos nas apostilas, na apostila passada e a gente tá vendo nessa apostila agora, a história é algo que já aconteceu e que alguém está nos contando. Para essa pessoa nos contar uma história, ela precisa que tenha ou uma foto, ou um papel, um documento, alguma coisa que conte essa história. Ou uma memória, ou um filme, alguma coisa para poder contar essa história para nós. Então hoje a gente vai conhecer os tipos de documentos que fazem parte da história. O primeiro documento que a gente vai conhecer é a carteira de identidade. Aqui na apostila nós temos um exemplo que é uma foto frente e verso de uma carteira de identidade. Vocês podem analisar, olhem junto com a prof, que essa foto dessa identidade ela conta uma história para nós. Vamos descobrir que história é essa? Então vamos lá. Vejam que na frente tem uma foto de um moço, de um rapaz. E logo abaixo tem um carimbão. O que significa isso dali? Quando a gente vai fazer a carteira de identidade, independente da idade que a gente tenha, a gente precisa botar a nossa assinatura do polegar. O que ela significa? Ela é a nossa digital. Independente do tempo que passar, se a gente for criança, se for fazer a carteira de identidade e a gente crescer, esses risquinhos, esses desenhinhos que tem nos nossos dedos, eles vão permanecer os mesmos. Eles são as nossas digitais. É como se fosse uma assinatura nossa, certo? Então, vamos ver. A história que tem por detrás dessa carteira de identidade. Ela vai contar para nós um nome, né? Vai contar para nós quem é esse rapaz que tá aqui, qual é o nome dele. Vai contar quem é os pais desse rapaz. Os pais é a filiação, de quem ele é filho. Filiação vem na palavra filho. Vai contar para nós quando ele faz aniversário, que é a data de nascimento dele. E vai dizer para nós aonde ele nasceu, em qual cidade, em qual estado, aonde ele nasceu. Por exemplo, o nome desse menino da carteira de identidade é Daniel Coelho da Costa. Ele nasceu no dia 19 de dezembro de 1980 e a cidade onde ele nasceu foi São Paulo. E ele é filho de quem? Da Rosa Coelho da Costa e do Edivaldo da Costa. Vocês viram? Conta a história desse rapaz. Então agora vocês vão preencher com o que você descobriu sobre essa carteira de identidade. Vocês vão preencher as informações aqui nessas 3 perguntinhas. E aí vocês vão responder para nós. Você possui um documento como este? Um documento de identidade? Sim ou não? Tá bom? Conhecendo então os tipos de documentos. Como a prof falou para vocês, nós precisamos, para contar uma história, a gente precisa ter um documento. Tem os documentos que são os documentos escritos, que são as cartas, que são os contratos, os jornais, as revistas, são os diplomas. Esses todos são documentos que estão escritos. E muitos deles têm uma assinatura. Então, eles são documentos históricos também. Nós trouxemos aqui o modelo de um documento bem antigo, lá de 1842, que é a carta que a Imperatriz Maria Leopoldina deixou seu juramento à Constituição Brasileira.
É um documento bem antigo. Vocês podem ver que bem pequenininho lá tem a assinatura dela. E do lado tem um outro documento bem conhecido aqui da nossa região. Nós trouxemos o jornal, a capa do jornal Correio do Povo. Mas nós temos tantos outros jornais que circulam aqui na nossa região que também são documentos, certo? E nós temos também os documentos que não são documentos escritos, que você não consegue ler, porque não vai ter palavras lá dentro, que são as fotografias, as imagens, as esculturas, tem pinturas, tem os filmes, algum objeto histórico. Se vocês lembram, quem já foi no museu, lá no museu não tem só papel, né? Não tem só coisa escrita. Tem alguns objetos também que contam a história de determinado lugar ou de uma determinada época. Outra coisa também que faz parte dos documentos não escritos são as construções. Eu vou dar um exemplo para vocês. Pensem ali, ó, como é que é a igreja aqui de São João do Oeste? Vamos lembrar, ela é branca, tem as janelas, as aberturas azuis e ela é a maior igreja em madeira de toda a América Latina. Ela tem uma história por detrás da construção dela. Por que ela é toda de madeira? Isso faz parte da história dessa igreja. Então, mesmo que não tenha um papel com letras que a gente consiga ver, que a gente consiga ler, aquela construção faz parte da história de São João do Oeste. Tá bom? Virando a página, vocês vão ver que nós trouxemos aqui para vocês 2 exemplos de documentos não escritos, que é uma foto do sítio arqueológico de São Miguel Arcanjo, em São Miguel das Missões. Isso, é o sítio arqueológico de São Miguel Arcanjo, em São Miguel das Missões, conhecido como as Ruínas de São Miguel. Essas ruínas, essa construção aqui que a gente vê que tem só tijolo, que tá meio caindo, meia velhinha, ela conta uma história de um período do Brasil, de um período que teve muitas brigas por território e tudo mais, e ela sobreviveu. As ruínas permaneceram lá. Então ela conta a história dessa região, tá bom? E aqui do ladinho a gente tem a história de um grupo de crianças que foi registrada numa foto. Então são 2 modelos de documentos não escritos para vocês entenderem um pouquinho melhor. E agora, qual é a atividade que vocês vão fazer? Vocês vão escolher um documento escrito de vocês, a certidão de nascimento ou quem tiver a carteira de identidade, e um documento não escrito. Pode ser uma foto, pode ser uma lembrança, e aí vocês vão escrever aqui para nós esses 2 documentos. O que tem no documento escrito, na certidão de nascimento ou na carteira de identidade, e o que tem uma representação de uma história de vocês, de um documento não escrito. Pode ser, vocês podem contar onde vocês nasceram, se nasceram no hospital, se nasceram na maternidade, pode representar, contar para a história para nós de como foi o batizado de vocês, aonde foi, porque tudo isso são registros de documentos não escritos, tá bom? Certinho? Então, beijão para vocês, até a próxima aulinha, tá bom? Tchau, tchau!